Reinaldo, eu estava acompanhando aqui as notícias que vão caindo e a nossa manchete principal do UOL virou agora. Governo decidiu manter meta de déficit fiscal zero, é o que diz o relator da LDO. Olha que interessante. Haddad vence a queda de braço do governo. A gente está falando de ministros fortes. Olha essa notícia aqui, reportagem assinada pelo, inclusive, Lucas Borges, nosso repórter, falando da vitória de Fernando Haddad nessa queda de braço. A gente acompanhou esses últimos dias sobre essa história do déficit fiscal zero e mantém a meta fiscal para esse ano. O governo Lula não deve mudar a meta fiscal para 2024 nesse ano, o que parece aí uma vitória de Fernando Haddad, hein, ô Reinaldo? Sem uma vitória do Fernando Haddad, havia a expectativa de que pudesse mudar a meta, né? Eu estou aqui olhando para o celular, que eu estava vendo como é que estava a Bolsa. A Bolsa está subindo, acho que o dólar, deixa eu ver aqui, a gente faz tudo ao vivo aqui, A querido. gente Eu faz tudo ao não... vivo, ó. Bolsa de O Valores de dólar... São Paulo está em alta neste Depois, momento de né? 0,46, dólar em queda de 0,41, cotado a R$ É quatro isso. reais e oitenta e oito centavos. Eu faço uma brincadeirinha sempre com uma bola de cristal que eu tenho falsa ali no meu escritório. Na verdade, é um troço de gel branco e tem uma lampadinha, né? Aí eu Ah, fico já brincando com a bola vi. de cristal. Os catastrofistas, né? Os catastrofistas e os editoriais catastrofistas e o caos e o fim do mundo. E, então a gente vê o caos e o fim do mundo não chegaram ainda, né? A bolsa outro dia, acho que anteontem teve uma elevação histórica dos últimos tempos. Veja só, ficou claro o seguinte: se não se cumprir o déficit zero, entre zero e zero vírgula qualquer coisa existem infinitos números, não é mesmo? Né? Eu me lembro de uma máxima do Mário Henrique Simonsen, acho que você nem tinha nascido ainda, que a inflação subiu, ele era ministro, e ele dava uma entrevista com cigarro, com da boca, meio, meio entediado, porque está pensando em ópera, né? Que bando de ignorante, com que ele falava. E aí ele fala, ministro, mas a inflação subiu tanto, né? Aí ele falou assim para a repórter, minha filha, se a inflação fosse zero e tivesse, e passasse a ser 0,1, ela já teria se multiplicado ao infinito. Aí, por que eu estou fazendo essa introdução? Matematicamente está correto. Porque quando o Lula falou, por que o déficit tem que ser zero? Precisa ser zero, não precisa ser zero, tal. Mas ficou parecendo também que se estava trabalhando com uma perspectiva, o déficit não vai ser zero, vai ser 3% do PIB, 4% do PIB, vai ser um desastre. Bom, vamos ver. Eu, pessoalmente, acho que não será zero. Mas que o governo mantenha a perspectiva do déficit zero, eu acho bom. Claro que tem implicações, que você pode pedir, mandar uma mensagem para não cumprir o déficit zero. Tal. Agora, você mantendo a meta do déficit zero, não cumprindo, o que é que diz o arcabouço? Você lembra que diz o arcabouço? O arcabouço diz, se não cumprir, no ano seguinte vai ter que gastar menos. Então, o que se faz aí é um compromisso, né? Ou gastar menos ou arrecadar mais. Né? Mas cai o percentual sobre a arrecadação que pode ser gasto. Tá certo? Então, ao se manter o déficit zero, ganhou a ala do governo que está dizendo sim, controlar gastos é fundamental e temos de manter uma dureza nesta meta, isso é importante. Havia quem, no governo Lula, defendesse, vamos deixar 0,25, vamos deixar meio por cento, que não seria nem... Veja, é aí que eu me incomodo. Fica parecendo que se tivesse déficit de meio por cento do PIB, seria um desastre colossal. E não seria desastre colossal nenhum. Tá certo? Agora, de qualquer modo, o zero, lembrando que o zero tem uma banda, que é 25, 0,25 para cima, 0,25 para baixo. Se tiver déficit de até 0,25 do PIB, a meta está cumprida.
Né? Então, o que o Haddad alertou o governo e ganhou a parada, e, portanto, o Lula concordou, é o seguinte: olha, se a gente tiver déficit de 0,25, a gente está cumprindo a meta ainda assim. Se a gente fala que vai fazer meio, aí pode ser que seja 0,75, já começa a ficar ruim. Né? Então, eu acho bom que tenha mantido a meta, acho positivo, né? Mas eu chamo a atenção ao mesmo tempo que, se não cumprisse e se tivesse um déficit de meio, não seria desastre nenhum. O Brasil acabou de fazer emissão soberana de títulos soberanos, arrecadou 2 bilhões de dólares com juros, assim, o dinheiro, o Brasil vendendo títulos, portanto, vai ter de remunerar esses títulos, né? E foi 1,8% sobre os títulos americanos, que isso é coisa de país organizado, de país que é grau de investimento. Então, há uma confiança na economia brasileira, lá fora também, que são os chamados títulos verdes, né? Esse dinheiro que o Brasil está arrecadando é para investir em tecnologia que E, resulte em bens ambientais, né? Para o meio ambiente. Então, assim, há uma confiança na economia brasileira já lá fora. E A foi esse o Bolsa está refletindo. ponto, né, da forma como o Haddad, porque essa é muito interessante o que está acontecendo do ponto de vista político, né? Você está trazendo aí o conteúdo econômico que é extremamente importante em relação a essa história do déficit e os gastos do governo. Agora, como o Haddad conseguiu, né? Porque Lula já tinha falado publicamente, não, 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 do zero, não vai ser zero, não dá para cumprir zero. E Haddad não desistiu. Foi alvo de todos os ataques dentro e fora do governo em relação a ele manter isso. E aí ele foi persistindo, persistindo. Levou para almoçar lá com Lula. Aloysio Mercadante, Guido Mantega, levou para almoçar com ele o Gabriel Galípolo. E aí falou: olha, Lula, é a confiança no governo e isso vai melhorar a imagem do governo. E aí Lula se Sim. convenceu. Não, e estava certo. E veja o papel do Lula também, porque muita gente, eu lembro que dizia, o Lula estraga tudo, o Lula não sei o quê. Bom, esses que disseram isso agora poder falar, o Lula conserta tudo, o Lula arruma tudo. Não, mas isso também não vão falar. Ah, o mercado, eu falo os mercados, né, que eu gosto de escrever assim com Z, né, os mercados, né, com acento no A, né, porque sempre fala assim, não, porque o que é que os mercados dizem? Fica parecendo que é um ente, né? Eu acho que chegou a hora da imprensa ouvir outros entes também, por exemplo, pessoas das universidades e tal, porque a atividade do mercado é um pouco essa, assim, né? Eu não sei se eu já contei para você, eu tenho uma falsa memória sobre o filme Bambi, né? Que é o Bambi quando tem incêndio, o Bambi gritando fogo, fogo na floresta, né? E a minha mulher sempre falou, isso não tem no Bambi, né? Eu não sei de onde eu criei essa falsa, mas não sei se era o coelhinho tambor que batia o pé, mas o mercado é um pouco assim, parece o tambor do Bambi, está sempre fazendo alarde, porque ganha dinheiro com isso também, e não é feio, não é pecado. Agora, precisa saber analisar essas coisas. Pronto, a Bolsa agora está num patamar que não havia chegado, a gente faz atribui a quem? Ah, não, é porque os juros americanos, não sei o quê, mas se os números aqui dentro tivessem ruins, os números americanos iam salvar os mercados brasileiros? Acho que não, não é? Então, as coisas estão caminhando bem. Ainda bem que o Haddad ganhou essa parada e ele foi firme também, né? É bom lembrar isso, que eu destaquei logo no primeiro dia, porque você lembra que o Lula deu aquela entrevista, aquele café da manhã com o jornalista, no dia seguinte teve a coletiva do Haddad, né? Não tinha como, né? Os mercados entraram em pânico e tal, por uma coisa que eles próprios afirmavam, não vai cumprir a meta. E aí, mas é bom lembrar que naquele dia o Haddad disse o seguinte: a minha função, enquanto eu estiver aqui, será zelar Sim. pela sanidade fiscal. Mas teve enquanto eu estiver aqui. Ficou meio claro também, escuta, eu não sou ministro em qualquer circunstância.
Não me peçam para ser ministro para operar o descontrole das contas, que eu não serei. E mais, o Haddad falou uma outra coisa para a qual o mercado prestou pouca atenção também. Aí que tá. Porque como esses meninos que operam mercado, eles ouvem as coisas e já vão logo especular, né? Então, não dá tempo de ler com calma. Mas eu lembro claramente que o Haddad disse o seguinte, que pela primeira vez em 10 anos, nós vamos ter uma clareza sobre contas públicas, rigor com as contas públicas. Fabiola, 2023 menos 10 dá que ano? 2013. Quem estava no poder em 2013? Era o próprio PT. Qual é o ano que, embora a questão não tivesse chegado ao povo ainda, porque assim, 2013 é também o ano em que se tem o maior ganho do salário das últimas décadas, né? Ganho real. Mas as contas públicas já estavam corroídas. E era o governo PT. Ele está dando um ano de referência de descontrole fiscal. Então, ele está numa empreitada que é de mais longo prazo. Mas, lembro de outra coisa que ele disse. Estão falando que eu não estou falando isso porque eu tenho me convertido à ortodoxia. Lembra disso que ele falou? Bom, quem é que eu acusava de conversão à ortodoxia? Certamente não era a direita liberal, né? Era a esquerda do próprio governo, né? Agora, ele convenceu o Lula de que esse era o melhor caminho. E esse é o Lula, na verdade, o extremismo de centro, o Brasil inventou os extremistas de centro, né? Que é uma categoria realmente notável, ideológica no Brasil. Os extremistas de centro, que ainda não se acostumaram e não se conformaram com o fato de que não tinha um candidato, não apareceu o candidato nem, lembra o candidato nem Lula, nem Bolsonaro? Não apareceu os candidatos, que era o candidato dessa gente que está aí e tal. Quer fazer do Lula um gastador irresponsável, mas esse não é o Lula. Esse não é o Lula do primeiro mandato, de jeito nenhum. Não é o Lula do segundo mandato, embora no segundo mandato tenham acontecido algumas coisas ali complicadas, mas nada que representasse descontrole das contas públicas. O Lula nunca foi um irresponsável fiscal. Essa é uma invenção dessa direita liberal, que nem é a extrema-direita bolsonarista. É a direita liberal. É a direita dos editoriais, né? É a direita que fala para o jornalismo econômico, né? Fulano de tal, da corretora tal, fulano de tal, da corretora tal, geralmente um nome que não pertence a língua nenhuma, né? Uns nomes estranhos. É... Mas o Lula não é esse cara. O Lula não é esse gastador. Agora, evidentemente, o Lula não é o Paulo Guedes, né? O Lula não é o cara que deixa 36 milhões para o Minha Casa Minha Vida, como o Paulo Guedes, como o orçamento do Paulo Guedes do Bolsonaro previam para 2019. Né? É para 2019, para 2023. 36 milhões. Não, Minha Casa Minha Vida tem 9,5 bilhões. Não é o Paulo Guedes que não tinha dinheiro para a farmácia popular. Tem farmácia popular. Né? Deu 150 por criança. Gasta, né? Gasta. É. Ô, Mas Reinaldo, é ó, o preciso nosso gastar. tempo já passou, mas eu quero fazer mais Não, umas com não, eu não você. quero saber. Agora eu quero ficar aqui. Tá gostoso, eu quero ficar aqui. Ô, Tá Reinaldo, gostoso.